Bom, acabaram de dizer de novo para a Leti mais um ano que essa Champions é lenda. E depois fazem como os caras do Homens de Preto, passam aquela luzinha no começo de cada temporada e eles esquecem, né? E ainda acham que podem ganhar, acham que podem ganhar. Tem um tweet agora que vou mostrar para vocês que é uma coisa incrível. O Inhaco Dias Guerra, esse cara que é muito da Leti, começou a escrever lá, tipo, e ainda por cima, quando você vê ele escrevendo, parece que está batendo no teclado, né? Bravo, né? Como dizendo, odiamos essa competição. Claro, 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 como é que vocês não vão odiar, né? Meu Deus, de qualquer forma, estava todo mundo com a Leti, todo mundo com a Leti, claro. Esse era Carlos Martínez. Pelo Pincho, no gol do Arsenal, o único do jogo, o Arsenal jogou o que jogou, que eliminatória mais feia. Meu Deus do céu, que coisa mais horrível com o que vamos ver amanhã, né? Ou seja, nessa eliminatória, quantos gols foram marcados? 3, né? E na outra, só no primeiro jogo, 9. O que pode nos esperar amanhã pode ser tremendo. Acho que o Arsenal pode ser eliminado pelo Paris Saint-Germain ou Bayern, ou talvez não. De qualquer forma, tinham preparado um tapete vermelho para o Barça. Cara, no lado mais fácil da chave. Mas não só deste ano, claro, dos últimos, sei lá, 15 ou 20 anos, uma loucura. E ainda assim, cara, o Barça cai contra o Atlético, que o Atlético nisso, olha, na Champions eles mandam bem, hein? Eliminar o Barça é o trabalho deles. Ou seja, a Champions do Atlético se resume a eliminar o Barça. E aí é o único momento do ano em que, tipo, a gente esboça um meio sorriso, né? E fala pra eles, bom trabalho, galera. Mas depois é o Atlético. Depois é que o Atlético é muito Atlético, cara. E como eu disse, os comentaristas, tá todo mundo lá, né? Porque, claro, um jornalista, esse negócio de torcer um pouco pro Madrid, pega mal pra ele. Mas se é o Atlético, é um time espanhol. É um time espanhol. Bom, então, pelo Pincho, não satisfeito em ficar para baixo quando fazem um gol no Barcita dele, ou ficar muito animado quando o Barça faz um gol na Europa, mas o contrário com o Madrid. Assim ele narrava o gol do Arsenal. A bola para Trossard. Trossard dentro da área, procurando espaço para finalizar. Aí vai ele ao chão. Jan Oblak tirou. Chutou, defendeu. Bom, então o homem com sua tristeza, claro. Eu disse, olha, enfim. Bom, vamos revisar, tenho que deixar isso bem pequenininho. Vamos revisar como ele narrava em umas quartas de final. Vocês vão se lembrar. Um momentinho, vocês se lembram, né? Olha, grande jogo, empate em 3-3 ano da nossa última Champions, gol de Bernardo Silva. Agora vou mostrar o lance do Rafinha, que sei que vocês estão vendo aí embaixo. Era assim que o Pelo Pincho narrava o gol do Bernardo Silva, que você pensa, ele deve ter narrado como o do Atlético, ou como quando fazem um gol em um time espanhol na Champions, que é gol. Gol. Poxa, cara, não sei o que, então gol. Pois é. Não, olhem só. Bernardo, gol, não acredito. E no final, ele manda o não acredito, porque, claro, vamos disfarçar um pouco, né? Bom, esse era o clima. Vou pegando umas coisas porque o Twitter X está muito divertido. Às vezes parece um balcão de bar, mas depois é maravilhoso. É ótimo porque logo surgem novidades quando algo assim acontece. Fabrício Romano tweetando isso sobre o Barça, que você pensa, poxa, sério, enfim. Bom, todo mundo sabe para quem ele trabalha, né? Mas claro, mas disfarça um pouco, né? Ele lembrou do lance do Rafinha, que na verdade é engraçado. Ele disse que na próxima vocês vão embora. Acho que isso deixa o Barça pior que o Atlético. Veja só o que digo. O que Rafinha fez após ser eliminado pelo Atlético. Ele não consegue jogar. Olha, se o Rafinha tivesse jogado, talvez a história teria sido diferente naquele dia. Mas o fato é que quem passou foi o Atlético. O Atlético passou de fase e hoje caiu. Ah, por sinal, é muito bom também, o torcedor do Atlético hoje deve estar feliz. O segundo time dele ganhou. Vocês lembram? Ano passado, pouco mais de um ano atrás, quando o Arsenal não foi eliminado, o pessoal do Atlético dizia, somos do Arsenal, né?
Então, o que querem que eu diga? Com o Barça, nas semifinais do ano passado contra a Inter, aproveitamos como nunca. Fizemos uma transmissão ao vivo, um vídeo que, olha, foi um dos mais vistos do ano, porque, enfim, achamos muito engraçado quando os pagarbitros caem na Europa, como vem fazendo há tanto tempo. Mas eu, como atleta, olha que às vezes eu quero odiá-los um pouco, odiar de verdade, mas tipo, um pouco sim, é verdade, mas parece que não consigo totalmente, tipo, tanto faz pra mim, sabe? Tanto faz. E então, eu transformo isso em tipo, acho engraçado, simplesmente. E até sinto um pouco de pena por causa disso, tipo, cara, esse papo de Champions é tipo Papai Noel, não existe, sério, saiam dessa já. Vamos contar o caso do Alegria e do Alegre, já que o pessoal está bem no extremo oposto, né? A situação do Alegre, não quero me antecipar, mas enfim, o que posso dizer? Zero empolgação, e olha que não é um mau técnico, Alegre, e olha que não é um mau técnico. Olhem esse tweet do Inhaco Dias Guerra, que diz assim, tá? Como eu disse, tá? Quer dizer, ele escreveu como se estivesse batendo no teclado, né? A Champions odeia o Atlético, mas ele vai ganhar, não sabemos quando, se neste século ou no próximo, ou talvez estamos falando de milênios. Ele diz quando menos se esperar, porque somos assim, né? Só faltou ele dizer isso, né? Vai conquistar essa maldita taça, espera só, e vai jogá-la no Rio. Nesse dia vamos descansar. Olha, filho, escolha bem as palavras. Para começar, como eu disse aqui no tweet, de olha, na primeira frase, não, e também não. Quer dizer, a Champions odeia o Atlético, não, mas também não é que vai ganhar. Também não. E já isso de falar do Rio e descansar depois que jogam algo no Rio, enfim, não é o mais... Sabe por que não? Não é o mais acertado, né? E então, assim estava lá a torcida, lá do Atlético. Estava assim, coitadinhos meus, coitadinhos meus. Bom, o caso é que, se eu tiver aqui mais alguma coisinha para destacar... Bom, vamos logo para o assunto do Atlético, porque vamos contar. Eu juro para vocês que hoje eu disse, é impossível que aconteça. Impossível, eu esperava por isso. Vamos falar sobre o Alegre. Como vocês ficam com essa do Alegre? Não vamos fazer aquele joguinho, não vamos fazer esse trocadilho tão previsível. Mas olha, também falaram do Nagelsmann, é que o Nagelsmann está com a Alemanha. E o Maresca? Cuidado que o Maresca aparece por aí, hein, campeão do mundo, com o Chelsea, que saiu daquele jeito, que é um cara que está meio valorizado. Está meio valorizado. O caso é que hoje saiu isso no OK Diário. Diz que o Alegre toma vantagem para treinar em Madrid na próxima temporada com Maresca e Nagelsmann na disputa. Alegre anima vocês? Isso deixa vocês felizes? Eu, sinceramente, acho duas coisas. Acho duas coisas que são opostas uma à outra. Acho que ele é um bom treinador, melhor do que a fama que ele tem na Espanha, né? O Madrid já quis ele antes, acho que no ano do Lopetegui, mas o Alegre não podia. Pode ser isso? Acho que sim. Até o Nagelsmann entrou na mira naquele ano, hein? Mas enfim, no final o Lopetegui e depois toda a confusão que aconteceu, enfim. Mas ao mesmo tempo, acho que a empolgação que isso gera é a mesma que um sapato. Ou seja, é uma coisa assim, tipo o Alegre. E não sei. Olha, talvez acabe dando certo. Mas cara, hoje Sérgio Valentim, mas com certeza, Sérgio Valentim, mas com certeza, disse, espera que eu tenho aqui, que... Disse, onde é que eu tenho? Bom, se não, eu conto. Aqui está. Ele disse que vai contar mais para vocês. Ele disse ontem que a reunião entre Florentino e Mourinho seria hoje. E que foi por videoconferência. Mourinho não foi a Lisboa para ver o Xoxé lá. E ele disse, eles se reuniram hoje, foi por videoconferência, durou 1 hora, conversaram bastante e Jorge Mendes também esteve presente, mas sem falar. Continua, vamos ver se ele foi escolhido. Muito trabalho, caramba, Florentino está se esforçando muito para que não seja assim. Ou seja, se Florentino liga, se ele quer, é porque realmente quer e estão sondando ele. Olha, isso eu acho que entra em conflito com...
Isso entra claramente em conflito com a outra informação que o jornal dizia aqui, que Alegre está em primeiro nessa lista. Nem sequer mencionava mais Mourinho, porque também diz que tem Nagelsmann, tem o outro, e Maresca na reserva. Mas enfim, isso é algo que vai se resolver, pessoal. De 20 a 30 de maio, eu acho que já saberemos. Portanto, vamos descartar treinadores de Copa do Mundo. Na minha opinião, o Madrid não vai esperar o fim da Copa do Mundo. Ou talvez, pode ser anunciado que ainda não haja Rubiales nas federações onde o Madrid pode buscar para que demitam esse treinador antes de começar o Campeonato do Mundo. Mas eu acho isso muito difícil. Diga, é Scaloni ou Pochettino? Ok, monte o elenco do próximo ano, diga quem contratamos. Enquanto isso, o outro está focado na Copa do Mundo. Não dá. Eu acho que são treinadores que estão agora mesmo em times ou que estão sem trabalho ou estão sem clube. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Então é isso. Parabéns ao Atlético de Madrid, que chegou às semifinais da Champions e voltou a sentir esse gostinho. Perguntaram ao Simeone se ele quer tentar de novo. O Simeone disse em uma flash interview: agora não, agora mesmo não. E o pessoal ficou nervoso ali. O Atlético disseram porque capaz o Cholo vai embora. O Cholo vai embora, porque claro, o ano bom do Cholo já vai chegar, já vai chegar. Espera, espera. Mas eu acho que isso é bem típico do que o Cholo diz, que depois ele diz. Que, bom, tem que renovar a esperança e pronto. E já era. Pois é isso. Então, grande temporada do Atlético, né? Como alguém também dizia por aí, diz, a melhor temporada do Atlético não é melhor que a pior do Madrid. É outro nadaplete. Há 20 e poucos pontos na liga, olha, chegaram às semifinais da Champions, com o gostinho de quero mais e tal, tomo 2. Eu digo que sim, se classificavam e depois o Bayern e o Paris Saint-Germain acabavam com eles de vez. E na final da Copa, pois olha, na final da Copa, ali contra a Real Sociedad, perdendo nos pênaltis. Mas é que, claro, eu tinha até esquecido, é que o Atlético elimina o Barça na Champions. E também na Copa, cara, também na Copa. O que é impressionante. O Atlético conseguiu, que esse é o grande título do Atlético. Olha, e nisso a gente se abraça como bons vizinhos, né? Que somos, com eles, evitaram que o Barça fizesse o Barça, eu acho, numa final contra o Bayern ou o Paris Saint-Germain, teria sido muito difícil, mas para chegar à final, mas perfeitamente. Mas impediu que o Barça pudesse fazer um pleno, hein? Cuidado com isso. Cuidado esse Barça, hein? Cuidado. Porque mesmo que na Europa sempre deem uma lição ao Barça, ele tinha rivais para passar por cima de todos, hein? Depois, a final seria outra história. Mas olha, ele teria chegado lá e olha, o Atlético impediu isso. E depois nós perdemos por vocês. Não se preocupem. Esse é o nosso destino. Que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. E é isso. Voltamos no próximo. Tchau.